Olá, que bom ter você por aqui assistindo esse vídeo, ouvindo este áudio, seja pelas nossas redes sociais, pelas plataformas. Que bacana ter a sua companhia, que bom ter você aqui para refletirmos juntos sobre aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós iniciamos uma nova série chamada A Revolução do Simples. Você já ouviu falar? Você já ouviu aquela expressão, menos é mais? Já? Parece incoerente, né? Porque menos é menos, mais é mais. Só que parece que na vida complicada, confusa, rápida, exaustiva que nós estamos vivendo, quanto menos, melhor. Quanto menos, mais a gente vive. Parece isso, não é? E aí, essa série que nós estamos meditando agora em novembro deste ano tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Primeiro tem a ver com a série que nós meditamos no mês passado, checklist verificando os itens da caminhada cristã, que tem muito a ver com o que fazemos no que tange a uma comunidade cristã. Então, como cristãos, nós oramos, meditamos, jejuamos e adoramos a Deus comunitariamente, como você pôde ver ao longo das mensagens passadas. A série de agora tem mais a ver com aquilo que nós somos, porque aquilo que nós somos é que dá significado àquilo que a gente faz. Por que, afinal de contas, eu oro? Por que, afinal de contas, eu medito nas Escrituras? Por que eu jejuo? Por que eu adoro em comunidade? Então, ao longo dessa série, A Revolução do Simples, nós vamos entender um pouco por que é que nós fazemos isso. Até porque nós estamos comemorando, enquanto igreja, o nosso primeiro ano. Isso mesmo. Em dezembro do ano passado, 2018, nós organizamos nossa igreja. Então ela passou a ter um conselho próprio, ela passou a ter uma estrutura própria, não é? E aí, o que acontece é que nós ainda somos muito novinhos, não é? A gente ainda está criando nossa identidade, ainda estamos à procura de entender quem somos, o que fazemos, por que fazemos, como nós fazemos, não é? Então essa série é muito especial para a gente crescer e amadurecer. Eu tenho uma filhinha, ela se chama Olivia, você pode ver aí a foto dela, e ela ainda não tem isso formado, sabe? Ela não sabe quem é, ela não sabe o que faz, por que faz, como faz, quem ela vai ser, mas tudo isso vai ser construído ao longo da vida dela. Assim como a nossa comunidade que está crescendo, se desenvolvendo, nós também estamos procurando entender quem nós somos, o que fazemos, por que fazemos, como fazemos, enfim, nós estamos crescendo. E aí, isso tem uma importância muito grande, tem muito a ver com o mundo que Jesus vivia. Jesus vivia num mundo rápido, confuso e complexo. Quando eu digo isso, tem a ver com a maneira deles viverem a fé. Jesus viveu num período onde existiam os fariseus, saduceus, escribas, herodianos, e cada grupo, cada seita dessa tinha uma maneira de enxergar as escrituras, tinha uma maneira de enxergar a fé, e cada um criava suas regras complexas de como é que alguém que crê em Deus e que quer seguir a Deus deve viver. Logo, isso estava transformando a vida dessas pessoas numa vida vazia, superficial e muito cansativa. E aí Jesus, ele combate isso, ele traz um antídoto para isso, lá em Mateus capítulo 11, quando ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados dessa religiosidade, dessas cobranças todas, porque eu tenho um jugo, eu tenho um ensinamento a passar para vocês, e esse ensinamento trará paz. Diz assim, vocês acharão descanso para a alma, não é? Nós vivemos num cenário igualmente complexo, seja você católico, evangélico, você que frequenta uma comunidade cristã, às vezes nós estamos tomados por regras, tomados por legalismos e moralismos, tomados por usos e costumes, tomados por uma série de coisas que vão dizer que se você fizer isso, Deus vai gostar mais de você, mas se você não fizer isso, Deus vai ficar muito bravo e você está numa situação complicada. É isso que a religião faz, em qualquer cultura e em qualquer momento. A religião é a tentativa humana frustrada de aplacar a ira de um Deus que está longe e que está insatisfeito com a gente. Enquanto que o evangelho que está na Bíblia
É um Deus que está longe, mas que se aproxima na pessoa de Jesus Cristo. E ao invés de nós fazermos coisas para Ele, para que Ele goste de nós, é Ele que faz para com a gente, morrendo na cruz e nos salvando. Resumindo então, religião é a tentativa humana de fazer alguma coisa para que Deus goste dele. E o Evangelho é a obra de Deus de vir ao nosso encontro e nos resgatar por amor e misericórdia. Jesus então traz esse antídoto dizendo: vinde a mim para que você encontre descanso para sua alma, não é? E esse descanso e essa descoberta nada mais é do que entendermos que, em primeiro lugar, nós somos simplesmente filhos. Menos é mais, lembra? A revolução do simples? E é simples. Crer em Deus é simples. Caminhar com Cristo é simples. E isso faz de nós, nos dá uma identidade e que somos simplesmente filhos. E isso muda absolutamente tudo. E para pensarmos um pouco sobre isso, nós vamos meditar no texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 1 até o 17. Ali o apóstolo Paulo fala muitas coisas interessantes a esse respeito, como ele se enxergava filho de Deus, servo de Cristo e filho de Deus. O contexto dessa carta nasce de capítulo a capítulo. Quando começa lá no capítulo 1, Paulo se apresenta como servo de Deus, chamado para a obediência pela fé e que se sentia devedor a todos. Por isso ele anunciava o Evangelho. Então ali mostra um homem que crê em Deus, que crê no Evangelho, mas ainda que se sente devedor de alguma coisa, não é? Aí ele vai para os capítulos 2 e 3 e anuncia que todos são culpados, todos os seres humanos são imperfeitos, todos os seres humanos são pecadores, todos estão longe daquilo que Deus gostaria, sabe? Logo, nenhum ser humano, por mais bondoso que seja, ele atinge o padrão de bondade de Deus. E isso é um problemão, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E agora, como nós vamos resolver isso? Aí ele diz nos capítulos 4 e 5 que a única solução é que nós somos justificados, ou seja, perdoados, redimidos pela fé. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo. Ele vai dizer lá que nossas obras não nos justificam. Não tem como nos esforçarmos para comprar o favor de Deus. Não tem como mandar tijolinho para o céu. Isso não funciona. Nós somos salvos exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e na obra dele na cruz do Calvário. Aí quando chega o capítulo 6, ele diz assim que nós somos libertos do pecado e feitos servos da justiça. Então parece que aquele problema que existia lá atrás, de sermos pecadores e imperfeitos, parece que foi resolvido, não é? E realmente foi. Só que quando chega no capítulo 7, dá a impressão que Paulo entra em crise de novo. Porque ele diz assim: eu entendi que em Cristo eu sou justificado. Eu entendi que eu sou salvo por Jesus. Ok, só que eu ainda peco. E eu sou desventurado. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque as coisas boas que eu gostaria de fazer eu não consigo, e as ruins que eu não quero, essas eu faço. O que será de mim? E agora? E agora? Somos todos devedores a Deus. Como resolveremos o nosso problema com Deus? Como resolver a nossa culpa? E agora? Vou amenizar a minha condenação? Vou pagar para não ser condenado? Vou servir a Deus para não ser condenado? Eis aí o grande drama da religião, não é? Me sinto culpado, me sinto pecador. Então eu tento satisfazer um Deus insaciável. E aí eu me sinto cada vez mais culpado. E agora? Agora não há mais condenação. Nós somos pessoas ainda pecadoras, nós ainda somos falhos. Mas nós temos em Jesus o perdão dos pecados que nós já cometemos, o perdão dos pecados que estamos cometendo e o perdão dos pecados que cometeremos. Isso parece que dá uma bugada na nossa cabeça, né? Porque a gente até entende assim, ó, eu errei muito e Deus me perdoou. E pronto, agora eu não posso errar mais. Só que a gente continua errando. Não há ninguém perfeito que não fale nunca. Então, quer dizer que eu estava salvo, agora não estou mais? Quer dizer que Deus me amou até aquele ponto, mas como eu pisei na bola de novo, agora não há mais remédio para mim? O que será que pode ser feito? E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Olha que legal. No versículo 1 do capítulo 8, ele diz assim: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é taxativo, é uma afirmação muito forte que ele faz no capítulo 8. Tanto que depois do versículo 2 até o 17, ele vai gastar 16 versículos dizendo por quê, por quanto, a fim de quê, por quê, por isso, portanto, e vai dizendo para explicar, para reforçar a afirmação do versículo 1, que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Sabe por quê? Não há condenação porque Deus já condenou Cristo. Que doido! Como assim? Simples. Deus não toma o culpado por inocente. O ser humano pecou e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, se o ser humano pecou, não há o que fazer. Não há um simples perdão aí. Tem que pagar. Alguém vai ter que pagar. E aí o que acontece é que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, para você, para mim, porque nós já fomos condenados, a pena já foi aplicada. Só que quem sofreu a penalidade foi Cristo na cruz. Por isso ele é o Salvador, por isso que nós somos justificados pela fé. É por isso que ele é que resolve o nosso problema. Isso é o Evangelho. Enquanto a religião coloca no ser humano a solução do problema, só que parece que nunca soluciona, o Evangelho coloca a solução nos ombros de Jesus e ele, com eficiência, cumpre. Tanto que a prova maior é que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, triunfando, pagando assim definitivamente o preço do pecado. Lá no versículo 3, olha o que diz. Diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele está dizendo que em Cristo os nossos pecados foram pagos, porque a lei não poderia nos salvar. E então Deus usou, punindo a carne, o meio de salvação para nós. Só que ele não puniu a minha carne. Logo, a carne de quem ele puniu? De Jesus Cristo. E eu recebo isso hoje pela fé. E agora? Então tá bom, eu entendi, pastor Anderson, significa então que eu sou um pecador, que por mim mesmo eu não consigo me salvar, não há boa obra que compre a salvação. Isso aí, é isso mesmo. E aí, então, qual que é a solução? A solução é que Cristo foi condenado e pagou o preço no nosso lugar. Beleza, então tá tudo resolvido, pastor? Eu não preciso fazer absolutamente mais nada? Para ser salvo você não precisa fazer mais nada. Mas porque você já foi salvo em Cristo Jesus, agora você não é mais escravo da carne. Ou seja, agora você não vai viver mais para o pecado, você vai viver para Deus. Ele diz isso no versículo 12 e 13, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que ele está dizendo é que agora a gente tem a liberdade de dizer não para a carne. Quando a Bíblia fala carne, são as nossas paixões pecaminosas, é o nosso desejo pelo mal. E agora então, pastor? E agora é simples. Nós fomos transformados em servos de Deus, de escravos do pecado a servos de Deus e também filhos de Deus, filhos de Deus. Olha o que diz o texto no versículo 14 e 15. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, ou seja, Pai, Paizinho. Nós recebemos o Espírito de Deus e agora nós não somos mais escravos, pelo contrário, nós somos chamados de filhos de Deus. Versículos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele
seremos glorificados. Veja que o texto está dizendo que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito, com o nosso ser, que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos adotivos de Deus, agora nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de quê? Qual é essa herança que nos aguarda? A Bíblia vai dizer que o que nos aguarda é a glória que Cristo, que está proposta a Cristo, Filho de Deus. Se somos co-herdeiros com Cristo, essa glória, essa alegria, essa plenitude também está proposta para nós. Percebe que então nós não estamos comprando salvação? Percebe que não é com as nossas boas obras, que às vezes nem são tão boas, nós conquistamos favores de Deus? Percebe que a gente não está mais tentando compensar com o nosso serviço a Deus um débito que ficou lá para trás? Não! Sabe por quê? Porque nós não dirigimos pelo medo. Nós não somos obedientes mais para conquistar o favor de Deus. Nós não somos adoradores de Deus para aplacar a sua ira. Não somos servos de Deus por sentimento de culpa e também não buscamos santidade por medo do juízo. Não fazemos essas coisas para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, porque somos justificados pela fé operosa nele. É por isso então que nós temos a tranquilidade e nos sentimos, nos portamos, nos tranquilizamos porque somos filhos de Deus. Queridos, e agora? Simples! Agora servimos alegremente a Deus como filhos agradecidos que somos. Isso é o convite maravilhoso de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado da religião, sobrecarregado de um fardo, de aplacar a ira de um Deus distante e bronco. Não! O Deus da Bíblia é um Deus gracioso, misericordioso. É esse Deus que em Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É esse Deus que nos salva por graça e não por merecimento. E é por causa disso, como resposta a isso, que nós servimos a Deus. Que nós buscamos adorar a Deus, que buscamos a santificação. Não para ser salvo, mas porque fui salvo, sou herdeiro de Deus. É por isso que então procuro agradar o meu Mestre. A revolução do simples, essa é a nossa série. Hoje vimos, em primeiro lugar, que somos simplesmente filhos, pela graça, por misericórdia e por amor de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem da nossa série. Forte abraço!